Então, primeiramente, eu quero agradecer a uma fã e amiga nossa, que é a Arisla. Pode não ser sua amiga, pode não ser sua, mas é minha, foda-se. Ela me parou no ônibus essa semana voltando do Rio e falou que acompanha o nosso vlog, que, pô, tá se amarrando. Pô, existe alguém que acompanha o nosso vlog? Existe alguém, então eu quero mandar um beijo pra ela e dizer que se você quiser fazer parte um dia, vem pra cá falar besteira com a gente. Com certeza, que é a única coisa que a gente faz. Vamos começar então. Não, antes também eu quero falar que a minha senhora, dona namorada, fala que eu fico fazendo muita palhaçadinha aqui nesse vlog. E às vezes as pessoas acham que eu não tenho namorada. Eu tenho namorada também, aqui ó. Tá? Tá bom, senhora Isabela? Vou cortar isso. Corta não, coloca essa merda. Você quer dar algum aviso também? Pô, minha irmã, ela fala que o único vídeo que ela curte é o da gente. Ah, Olha muito aí, obrigado. Tá vendo? Então a gente tem aí qual é que é o nome dela? Arísla. A Arísla, a Isabela e A Natália. a Ah, tem a minha Natália. namorada também que vê, às vezes. Olha aí, 4 fãs, assim espero. Olha só. Vambora. Então vamos lá. Super Freak. Super Freak. Aí eu começo, depois o Natan, que o Natan é mais frequente que você. Toma! Então, Ah, é? é claro, pô, a ordem é a hierarquia. É, vamos contar lá então. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Ronaldo. Eu sou o Natan. Eu sou o Biel. Hoje a gente quer fazer uma nova experiência com vocês. A gente quer pegar assuntos pertinentes que a gente usaria no Simplesmente Notícias, mas que eles não cabem numa notícia só em uma semana. Eles são noticiados a todo momento. Por exemplo, educação no país, Petrobras, corrupção. corrupção. Então a gente quer criar um novo programa. A gente quer fazer o Simplesmente Debate. E hoje a gente escolheu como assunto a redução da maioridade penal, para discutir sobre o que a gente acha e alguns pontos pertinentes. Eu quero dizer que você tem que sair do Skype para não ficar apitando ou diminuir o volume. O Skype é seu. Essa merda! Tem que botar isso aí, essa bichice, essa merda. Primeiro, eu quero dizer que eu não sou nem contra nem a favor. Para mim, isso é uma questão muito mais abrangente do que apenas ser contra ou a favor. Ronaldo é a Suíça, em cima do muro sempre. Mas, Natan, por você ser mais velho, mais frequente no vlog, o que você acha? Pô, se, Qual sua opinião é mais pertinente? se tu tem dinheiro pra pagar tuas dívidas e fazer mais dívidas, tu paga tuas dívidas pra ter o nome limpo. É necessário. Sempre eu vou fazer uma Sempre. camisa. Natan, o homem do nome limpo. Abaixa o SPC. My name is Limpo. Não entendi porra nenhuma que você Não, falou. também não, cara. do que você tava falando. Falando de se você é a favor ou contra. Pô, é uma parada muito mais complexa que um sim e um não. Não é? Não dá pra você assim apoiar. Tudo tem sua vertente, né? Um lado bom, um lado ruim, prós e contras de cada situação. Ainda mais pela violência que a gente tem vivido hoje. Com certeza. Essa semana saiu uma notícia, né, do médico que foi assassinado andando pelo Rio. Né? Ciclista. Tava na lagoa, né? Ciclista. Na lagoa, isso aí. Foi andando, foi assassinado por um menor. E você? O que você acha? Olha, cara, por ter toda essa discussão de que é muito complexo, eu acho que hoje o meu pensamento é mais de não reduzir do que de reduzir agora, sabe? Porque a gente não sabe as consequências, eu acho que é uma coisa que deve ser prolongada mais pra frente, com muito mais debate. Eu acho que a população brasileira não está preparada para ter esse debate ainda, que nós fazemos aqui, que eu acho que a população brasileira está muito à parte para fazer uma decisão tão importante quanto essa. Hoje o meu pensamento é mais de que eu acho que não resolve, apenas reduzir a maioridade penal e os problemas estão resolvidos. Vai botar um monte de menor na cadeia e é o problema esse? Será realmente que o problema é esse? Eu acho que não. Sabe? Meu pensamento hoje é esse. Então vamos lá. Um dos nossos pontos que a gente separou para falar é que isso não é uma lei de hoje. É uma proposta que já vem desde 93. É uma lei já proposta há bastante tempo e que vem se perpetuando ao longo do tempo, né, essa questão. E além disso, já foi aceita Câmara. pela Câmara. Só que parece que ela tem que ir 2 vezes
né? Para ser uma emenda à Constituição, ela tem um rito mais complicado, digamos assim, do que uma lei normal, ordinária. Só como posso dizer, a aprovação simples dos 6+, que a maioria passou, aí na Câmara, depois passa no Senado a maioria. Não, para ser emenda à Constituição, acho que é 3/5 da Câmara, para depois 3/5 do Senado, para depois ainda ter sabatina. Então, porque a Constituição a gente não pode mexer, né? Uhum. E é complicado para tu fazer alguma coisa, não é simples, né? E demanda tempo, tem que convencer todo mundo para votar a favor, para deixar. E foi por isso que ela veio se alongando, né? Tipo, ninguém entrava em acordo, então para não botar em votação e revetar, eles vão deixando, engavetando, foram enrolando. Até agora ressuscitaram o tema, né? Com certeza. Como a gente falou, isso é uma questão muito mais complexa do que parece. Mas vocês não acham que um adolescente hoje no Brasil que pode votar a presidência, ele também não tem que ter, se ele tem um direito tão forte constitucionalmente, ele também não tem que ter uma lei que abrange também as suas causas e efeitos? Pô, cara, mas aí também esse esquema, 16 anos é voto facultativo, não é? O que a gente também é outro debate. O voto tem que ser facultativo, ao menos é o meu pensamento. Que enquanto o voto for obrigatório, é um problema que vai abrangendo o outro. Beleza, o cara que tem 16 anos pode ir lá votar para presidente, que é uma decisão tão importante quanto. Agora, o cara de 20 e poucos anos também, talvez não precisaria votar. O cara às vezes tem 20 e poucos anos, tem um pensamento de que, como eu tenho, de que o voto não deveria ser obrigatório, dependendo dos candidatos eu nem iria votar, a minha decisão era de não votar. E nem por isso a minha consciência deixou de ser mais madura ou menos madura. Afinal, uma democracia onde você pode escolher desde do pior candidato ao melhor. Ou nenhum. Ou nenhum. Ou não escolher, mas não ser obrigado a realizar uma ação, né? Tá, mas aí também entra outros problemas, né? Por Eu sou exemplo. obrigado a votar, o cara compra voto. É a mesma situação que tem. Não, mas Então, comprar voto já se compra, né? Então, a mesma situação que tem. Então não vai os três por... É uma corrupção diferente. atrás da outra, não sabe? Tem, não tem O condição. problema, assim, a redução da maioridade penal, eu acho que é um pano para tapar muitas coisas que tem de problema na nossa sociedade. Mas eu tô falando em quesitos psicológicos. Por que alguém acha, porque é constitucional que o adolescente de 16 anos pode decidir coisas maiores para a vida dele e não pode, por exemplo, sofrer as mesmas sanções que um adulto sofreria? Porque o adolescente de 16 anos ele pode votar, ele pode se emancipar, né, se os pais assim quiserem, se emancipar, pode trabalhar, pode ter uma carteira, pode ter tantas coisas que um adulto poderia e não pode sofrer as mesmas sanções. Estou falando no aspecto psicológico, assim. Porque alguém um dia achou que esse adolescente podia fazer tudo isso e não podia sofrer as mesmas coisas. Porque se a questão é que o adolescente ainda não está com o seu intelecto formado, que a questão é essa. Se ele não está com todo o seu intelecto bem estabelecido, ainda não tem opiniões concretas, por que então que ele pode fazer isso tudo? Cara, é um passo a passo, uma etapa de amadurecimento. Vai dando condições para o cara não chegar com 18 anos, pronto, acabou, agora já sou adulto. 17 anos, 11 meses, 29 dias, acabou, agora eu sou adulto. Então aquilo ali foi meio que abrindo espaço, porque a gente sabe, emancipação, situações de famílias que às vezes tem herança, aí o cara morre, o menino de 16 anos vai fazer um inventário com o menor, dá um trabalho, emancipa, antecipa, chama de faz a partilha ali anda. Entre outras situações, assim, votar não é obrigatório, fica naquele, mas se tu tirar o título tem que votar, se não tirar então não tem problema, você tem que tirar com mais de 18. Alistamento com 18. Então aquilo ali é meio gradativo para você sentir o que seria a maturidade, ser um cidadão, como é que é em relação às pessoas e à sociedade. É isso que eu ia falar. Você percebe que essas coisas que são dadas gradualmente, como você diz, são noções de começo da inserção dessa pessoa, desse ser humano, na civilidade, que é, por exemplo, o voto,
que você pode votar, que você pode escolher. A emancipação da carteira de trabalho, que a criança pode trabalhar, mas não tem totais direitos, pelo menos é o que eu acho que é. Agora que, acho né? que tá bem organizado, né, a situação com É. o jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Que antes já era meio largado, porque eu conheço pessoas mais velhas que começaram a trabalhar com 14 anos e estão se aposentando aí já com 50, 60 anos, porque já tem muito tempo de contribuição e tal. Tudo um processo de você inserir esse cidadão para ele ser um cidadão honesto, bom, sabe? Também não adianta você inserir tudo a partir dos 18 anos. Eu acho que essas coisas boas realmente tem que inserir. Agora, a maioridade penal, que é o que a gente está discutindo aqui, aí é o erro. É o adolescente que não se inseriu dessa forma. Aí tem que colocar um parâmetro de há quantos anos que ele vai pra cadeia e quantos anos que ele tem um processo de tentar corrigir. E quais são as medidas hoje que se tomam para os menores infratores? A gente sabe que tem a casa de recuperação para jovens infratores, tinha antigamente a FEBEM, não é? Tem a casa, não sei lá quem, aqui do Rio. Acho que isso não também. Para esses jovens, mas a gente sabe também que são medidas muito paliativas. Cara, o que boas. acontece? O menor de 13 anos e o menor de 17 anos estão no mesmo lugar. Imagina o corpo de uma pessoa de 13, com um cara de 17, já cascudo, brabo, já não tem jeito, cara revoltado já com tudo, pega uma criança de 13. Rebenta a criança, destrói o que ela podia fazer ali. Então não é assim, botar tudo, porque o que acontece é jogar todo mundo num lugar, cara. Bota todos, é menor de 18, vai tudo pra lá. Quando vai, né? O cara tem uma família que poderia ser um pouco mais estruturada, mas não chega a ser ligada à violência, tráfico, nem nada. Aí o conselho tutelar vai, vê uma situação, tira a guarda, espalha, deixa... Aí, como é que fica? O cara poderia ter uma recuperação melhor se tivesse um acompanhamento familiar do que se ele tivesse sido inserido numa situação dessa, na casa de reabilitação ou de conduta. Então é meio complicado. Não é assim. Eu acho que os 18 anos de hoje não são os mesmos 18 anos que foram em 88. Não, com certeza. Então, a galera que tem 18 anos hoje não tem mais... Na verdade, a galera que tem 16, 14 Não já, tem mais já cabeça. é mais adulto, que faz mais coisa de adulto que a galera de 18 fazia. E 18 foi a idade que o legislador achou que era adequado para a época. Então é isso que eu fico sentindo, porque eu sei que se diminuir a maioridade não vai melhorar pelas condições que são os presídios, condições que é de socialização aqui, mas a galera também tá bicho solto, filho. Tá muito largado, cara. Com a galera certeza. tá fazendo coisa que não faz. Pô, que isso? Menor de 12, 13 anos, não tem muito tempo aí, uma turminha de escola aí estuprou a garota. Na escola, no banheiro da escola, a menina tinha 12 anos, eu acho. Pô, já tô saturado de ler essas coisas, mas, pô, é difícil. Aí o cara, você vai fazer o quê? Teve uma notícia também de um jovem que estuprou uma mulher e depois, em vez de matar ela, ele esfaqueou a mulher toda. E tem sido uma coisa bem recorrente mesmo. Mas, além disso, o menor, ele sempre volta ao lugar de reabilitação. A gente vê muito isso. A reportagem que a gente estava vendo há umas 2 semanas atrás dos menores que esfaquearam o maluco lá na Rio Branco. E eles já tinham 2 passagens, 3 passagens. Nossa, passagem assim, registrado, porque não dá em nada. Porque não dá em nada. Então, será que além de ter que ter um trabalho melhor nesses lugares do menor, também tem que ter uma fiscalização melhor, sabe? Um tratamento diferenciado para esse menor que já é residente. Não ele foi lá fichado, volta pra rua. Porque isso acontece com muita gente. Às vezes, por isso acontecer, é que tem o menor na vida do crime. Que o bandidão, ele não vai pra rua. Ele não vai na rua atacar as pessoas. Ele manda o jovem, que sabe que vai ali, vai sofrer nada, do mês, 2, tá de volta à vida louca. Ficar coberto, né? Tipo, quantos assaltos depois aí você vê 8, 9 menores para 1, 2 adultos. Então... Na cadeia, tá superlotado. Não tá? Tem muito bandido. O Brasil é o 4º país no mundo que mais prende. Então,
não é que a polícia também não esteja fazendo o seu trabalho, porque faz. É que o sistema não ajuda. O sistema não ajuda. Tem pouca cadeia? Talvez. Porque as cadeias estão superlotadas. Pô, mas a cadeia que tem que resolver, fazer isso? Vamos privatizar. será que a cadeia... É isso aí, Vamos cara. privatizar Não só. é Será que é cadeia. privatizar? Será que o que tem que fazer? Na minha opinião, sim. O preso na cadeia, hoje, ele não é reinserido à sociedade. Claro Muito pelo que não. contrário, ele é ensinado a ficar muito mais marginal. Ele sai de lá mais puto ainda, sai É. de lá aprendendo todos os macetes, que vai trocar ideia com o maluco que sabe os esquemas. Sai de lá sabendo Ou muito mata mais ou das morre tretas. dentro. É. com Então, certeza. tu se adapta, você entra por algum lugar, você roda. E assim fica. Será que também não era o caso de pegar esses presos e botar para trabalhar nessas obras, botar para carregar pedra, botar para trabalhar, fazer alguma coisa? Porque, mesmo que ele não volte para a sociedade a ser uma pessoa de bem, pelo menos ele contribui de uma forma com trabalho. Como direto. De uma forma direta, fazendo, sabe, mão de obra barata ou de graça. Bota de graça, vagabundo. De graça não é. Gasta um porque- dinheirão, De cara. graça não é porque quem banca os presídios, a comida dos presídios é a gente, né? Não, mas tô Então- falando de graça nesse sentido, de não ter que dar salário. Ah, sim, Pô, mas, já recebe. por exemplo, quando Mas já, eu lembro quando eu estudava no colégio público, quando eu estava no CIEP, ele saiu um dado assim, uns 3 anos atrás, que o que você gasta com um preso representa o que você gasta com 6 alunos. Isso aí. Você tá pagando a conta do presídio ou você tá pagando a conta do colégio público? É essa Com conta, certeza, sabe? Com certeza. E cara, se reduzir de 18 pra 16, a galera vai recrutar nego de 15. É o que acontece. Vai Mas recrutar também de já não 15, recruta. sabe? Então, não já recruta, vai recrutar. Mas tu, será que 18, 16 vai realmente, porra, agora resolveu nossos problemas? Então, esse é um outro dado que se reduz mesmo o crime, né? A Unicef lançou um estudo que 1% do crime no Brasil, 1% só, é causado por menores. Ou seja, onde estão os outros 99%? Né? Tá Será em que- Brasília. Não. Também, né? Esse daí é o que não entra nos dados, né? É o crime que não entra no dado. Ai, se Mas... jogar isso aí na balança, hein? Com certeza, né, cara? Às vezes não é nem o pobre, Tu o fica aqui favela. no registro. Hã? Pô, cansado de ver nego não registrar, pô. Não vai dar em nada, pô. O cara, tu tá falando no telefone ali, o cara mete a mão no ônibus, pega pela janela, sai embora, e tu vai falar... Não, Pô, pode tu vai- crer. É, tu chega na isso aí, delegacia. É verdade. Chega na Com delegacia, certeza. a delegacia tá abarrotada. Tu fica 2, 3 horas e o cara fala, pô, cara, tem certeza? Tu viu o cara, tu sabe como ele é? Aí o cara, não. Ah, então Por não vou pelo poder fazer celular? nada. Você vai me dar a estatística, eu vou fazer o registro aqui, mas eu vou arquivar, porque não tem prova, não tem como achar, o cara já sumiu. Vai arquivar, o cara não vai nem anotar. Mas no final das contas, vocês acham que o menor, ele é vítima do sistema, de um sistema de uma família falida hoje, né? De pais, talvez, que não dão atenção, que tem que mais trabalhar do que cuidar do filho, né? Porque hoje a situação tá difícil para todo Não mundo. tem pai, né? Ou vítima de morar no lugar de criminalidade, vítima da própria idade, que é uma idade de incertezas, de certeza. provas, né? Você está passando por muitas provações, até para se afirmar de quem é você perante a sociedade e quem é você perante a você mesmo. E vocês acham que no final das contas, o adolescente, ele é ator dessa situação, ele é ator de um cenário de criminalidade, que é uma escolha dele, porque também existe o livre-arbítrio, né? Quantos exemplos a gente tem aí de pessoas que seguiu o bom caminho? Mas ele já tem essa tendência natural das coisas levarem ele ao mau caminho. Que na minha opinião não. Na minha opinião é o livre-arbítrio mesmo. Você tem escolha de ser vagabundo ou não ser. Pô, tudo bem que trabalho hoje no Brasil é a coisa mais difícil do mundo. Pô, mas os caras estão migrando pro mais fácil, cara. Eu acho que chega no momento que falam, eu quero o mais fácil. O que é mais fácil? Eu ficar com foguete aqui no pé do morro e soltar? O que é mais fácil? Eu descer aqui e roubar cordão lá na praia de Copacabana? Você lembra quando a gente falava lá de ostentação, lá atrás, que pô, hoje a gente ostenta o bonito, né? O ter dinheiro. E isso na cabeça das pessoas vão fazendo com que elas queiram ter as coisas.
É um pouco disso, cara. Também lá fora, no sentido de você ostentar, é porque você trabalhou muito para chegar naquele ponto. Com certeza. Lá é visto como uma forma de trabalho, de ascensão social, não de uma forma de ter pelo ter. Pô, cara, a gente já foi jovem. Quanta coisa a gente já não quis ter, que a gente foi conseguir depois de muito tempo, depois de começar a trabalhar, sabe? Mas o mundo meio que fala que você tem que ter as coisas pra ontem, sabe? Tudo mais rápido. Que é o lançamento e caraca, todo mundo tem. Se você não tem, você fica pra trás, excluído, não fala. Uhum. É o errado. E na escola a gente sabe que, pô, essas diferenças. Bicho ruim, criança. Na escola a Os situação. piores bullying que você tem é quando você tem Pô. até 7, 8 anos. Não são os menores que são as vítimas. Acho que é a sociedade que é vítima de uma falta de organização completa. Mas o que Porque falta? Pô, cara, Você falta. vai falar que é educação? Não só tem educação, não aqui. só educação. Acho que falta comprometimento dos nossos governantes em pensar realmente, sem sacanagem nenhuma. Você acha que tem algum governante nosso que senta aqui pra bater papo, que nem a gente, de debater esse assunto seriamente? Não debate, cara. Cara, a gente não sabe. Virou a um gente não fla-flu. sabe, mas Virou deve fla-flu, ter. cara. Virou fla-flu, virou contra ou a favor. Virou reduzir ou não reduzir. Sabe? Sendo que se você reduz, você mexe num sistema. Você mexe no sistema carcerário, você mexe no sistema de punição. Então, se você reduz a maioridade penal, os adolescentes foram presos aí com. Foram presos não, estão nessas casas de reabilitação com 15, com 16, 17 anos. Eles vão pra onde? Você tá com 17 anos na reabilitação, pô, você agora é maior, vai pra cadeia. Vai tirar essa Não, galera porque sai. Essa galera sai. Você foi preso com 17 anos e 11 meses. No mês seguinte você vai solto, porque Não. o menor ele volta. E com 16? Com a mesma coisa. Então, mas Fica aí se você. Calma, Preso se até reduz a fazer a idade de 18, quando chega a 18 você não vai pra cadeia, você volta pra rua. Tá, mas se você reduz a maioridade penal, com 16 anos ele já era pra estar na cadeia. Não, aí sim. Mas a gente já falou, as cadeias estão superlotadas. Aí esse é um E, problema que pô, você mexe. muito mais. Você mexe com tudo isso. Na verdade, tem que fazer tudo, cara. A reforma, ela tem que ser geral. E a reforma é gradual, cara. A reforma não é de uma hora pra Não, claro outra. que não, né? É uma coisa que Só demora. A aí a gente mudança tá- é uma mudança, é uma conscientização, cara, de anos e anos Mas a e gente anos. tá numa situação tão revoltante. Eu vi uma entrevista do Emílio Surita, uma entrevista dele com a Raquel Sherazade, né? Ele fala que isso é uma questão que é para ser discutida na Suíça, nesses países monstros. No primeiro momento eu não entendi por quê, né? Mas porque isso é uma questão que na nossa sociedade tem tanta coisa pra gente mudar, Porra. mas tanta coisa mesmo aqui no Brasil, tudo, tá? Quantos simplesmente notícias, quantas coisas a gente não vem reclamando, né? Até do futebol, do esporte, a gente só reclama, porque também não tem um incentivo digno ao esporte, a gente só reclama preço das coisas, né? A própria conduta do brasileiro muitas vezes, tem tanta coisa para mudar que você poder, o jovem ir preso ou não, ou você ter arma ou não, isso é só a ponta do iceberg. Eu sou a favor, porque tudo bem, a gente falou, muita coisa tem que ser feita, o jovem não está formado, só que a lei, a Constituição, ela tem que abranger os casos extremos, como um jovem fazendo o crime, né? Tem que abranger, porque, pô, tá tudo errado, não sei o quê, tem que ter educação, tem que ter o controle pro menor, mas e aquele menor que estuprou e matou? É um caso extremo, não é? E pode acontecer, não pode? E aí, ele vai ser impune? Pô, mas aí você vai colocar esse caso pra mudar uma lei? É um caso que não muda, cara. Qual é a porcentagem disso pra você mudar uma lei? Você fazer uma mudança tão drástica que é você reduzir uma... Com sabe? certeza. Esse que é o meu pensamento. Mas se não for, e se não tiver? E a família que sofre? Sabe, eu também penso por esse lado. Com certeza, cara. Também, Eu também penso. pô, vai mudar uma lei. Beleza, não muda. E se não mudar e tiver o caso? E aí? Cara,
Pode ser 0,01, sabe? Mas a lei tem que na minha opinião, tem que abranger todos os casos. A nossa Constituição é muito bem feita pelo que foi. Como você falou, o jovem de 18 anos da época não é mais de hoje. Por isso, na minha opinião, já está em hora de rever algumas coisas. Não é questão de ser a Constituição ser velha e não adaptar ao que estamos vivendo hoje. A questão é que, porra, não é uma lei que deixa a pessoa de cometer o crime. Com certeza, cara. Não seria isso. Não é mas é isso que estar eu no tô papel, falando. não é estar no É, papel que aquilo é o crime, Isso aí. que a pessoa vai deixar de fazer aquele crime. O que leva a pessoa a fazer... Até porque se fosse isso, não existia criminoso, não né? existiria crime. Mas é isso que eu tô falando. Que, pô, não vai deixar de ter. É a capacidade de ser punido, de você saber que vai ser uma sanção. Que Que no Brasil não tem. Aquilo te reprime, então você não vou fazer porque eu sei que vou sofrer uma sanção. Que é a consequência do meu ato. É você saber que, porra, se eu for vai ser ruim. Eu ter certeza que, pô, vou ser punido de verdade. Caraca, eu vou passar perrengue, eu vou ser o quê. E que, pô, isso afetar a pessoa de tal modo que ela não vou fazer. Porque isso vai cercar a pessoa ali no caso. Mas quando ela não tem nada, porra, vou perder o quê? Esse caso extremo que o Ronaldo falou, que é do estupro e tal, eu creio que seja um caso assim muito isolado, muito mesmo, de adolescente de 17 que faz esses crimes bárbaros. Esse cara não tá isolado, mas tem ficado recorrente, cara. Tem a gente ficado, viu o cara que não, morreu beleza. na Lagoa. Tem ficado. A gente viu os outros. Não, É. beleza, tem gente ficado. tem. Tem ficado. Aí ele faz o quê? Mas esse caso aí maluco, o cara não, esse moleque não tá preocupado se ele vai pra cadeia ou se ele não vai tem pra mais FEBEM. Não tem mais solução assim, sabe, visível pro cara desse aqui. Porra, eu não tenho mais peso. Você vai me tirar o quê? Já É, tenho mas pai, ele já vai tenho fazer mãe, o- já tenho estudo, mas vamos ele matar vai lá, fazer sai o de quê? novo, faço de novo. Pena de morte? É outra Aí parada tem- que é topo do O iceberg. problema da pena de morte é quem vai julgar. Eu acho que esse é o único problema. Porque Botar até na- onde tem, nego faz merda. Uhum. Nos Estados Unidos, quantas vezes já vi casos aí de Mata um maluco e que, descobre pô, 30 depois, anos é. depois descobre que o Não. cara é inocente. E além disso, Aí, nós três foda, aqui filho. somos católicos e a gente sabe que, porra, a gente não pode julgar ninguém, a gente não é Pra condenar. pra condenar ninguém à morte. Ninguém tem direito de tirar a vida de De ninguém. tirar a vida de ninguém. Mas também, cara, pô, a gente vê tanta coisa que revolta a gente, não é? Imagina você, se um caso extremo assim acontecesse na sua família. Pô, é muito revoltante, É cara. revoltante É uma agressão muito grande, Agride. né? Porra, choca a sociedade. Não é por isso que existe programa tipo do Datena, assim. Mas também é uma coisa, cara, pra gente pensar. Pô, será que não é discutido? Será que o jovem não tem essa ciência também? Ou será que os políticos não conversam sobre isso? Não. É que a gente não sabe como é que funciona. Eu, pelo menos, eu não sei como é que funciona. Se o deputado, todo dia ele tem que bater o seu ponto lá no plenário. Chegou no plenário, cartãozinho lá de ponto. Tá, presença. Eu acho que não funciona assim. Não. Porque senão não teria tantos faltosos É nas sessões. de terça, quarta, Isso quinta? aqui. É de terça a quarta, é um dia de trabalho, 2 dias. Não, eu não duvido não. Ué, É de Terça e terça a quinta, quinta. Normalmente. também não duvido. Quando tá tendo sessão é terça, quinta, porque sexta ele vai e segunda ele tá voltando pro estado. Mas Porra, se- ele mora Bom, onde, hein? Não, mora em qualquer outro lugar, por isso que tem. Ele mora É em claro, né, Brasília, cara? Ele vai pra de- Brasília e tem que ir pra casa dele em Miami, né? É, Aí vai pra casa. mas, Pra casa, mas é isso que eu volta. tô falando. Se fosse uma coisa de todos os deputados têm que cumprir 8 horas por dia, igual qualquer trabalhador brasileiro, tem que cumprir 8 horas por dia no Senado. Vai fazer o quê? Essas leis Vai seriam fazer muito lei? mais Lei conversadas. bizarra. Não lei bizarra, Vem cá, mas quem faz a lei, Ah. primeiro, quem faz a lei não é a porra do deputado. É o sociólogo que ele contrata, é o cara lá que ele contrata, todo mundo dos assessoristas lá que ele contrata que ganha, que ele tem 250 mil para distribuir em assessor. sim. Então essas merda que fazem, Mas não é é por conta dele, mas mas tô por conta falando- dos caras que ele coloca. Sim. Que quer botar quem? A mãe, a tia, parente, primo, que não sabe de porcaria nenhuma. Mas eu tô falando no quesito bater ponto pra eles ficarem sentados nas mesas dele, olhando pra um papel em branco com a caneta pensando, o que eu vou fazer hoje? Que lei que eu tenho que criar? Não Pô, nesse não- sentido. No sentido muito de complicado. quantas coisas a gente vê que demoram pra passar no plenário, não é? Demoram meses, dias. É isso, Porque bateu. é no House sentido of Cards. de House sentar. of Cards. No sentido, imagina uma corporação com aquela baia, né? Tipo, Ah. você trabalha na Ah. sua baia e o computador aqui.
Se fosse assim, e no final do dia tem uma reunião, e no início do dia tem uma reunião. Lógico que, pô, são trocentos deputados, bilhões de assessores, é muito mais complexa essa sessão do que uma simples corporação. Mas, se fosse nesse esquema, no final do dia, pô, qual foi o balanço de hoje? Temos uma ideia? Podemos discutir alguma coisa? Né? Se fosse uma coisa mais nesse sentido, de você ser obrigado a estar todo dia no negócio e todo dia você tivesse que produzir, tendo discussão do que fazer, sabe? E a aplicação aqui fora, como é que funciona? O cara parado na lei seca, desenrola, sai fora. Também. Lógico, também tem então tudo. Tem que desmanchar o sistema. Mas cara. o que a gente falou no início, tudo não é uma coisa só. Tem que se fazer tudo. Tem que mudar o sistema por inteiro, não é? Só que ao invés de eu, você, Gabriel, tentar mudar, a gente fecha os olhos e ignora. Você quer conversar de alguém com política? Cara, pô, falar de política não. Não gosta de política. Não gosta de política. Não. Caraca, vamos falar do Flamengo, Pô, Flamengo. Porra, se você não entra na política, quem governa é político, você fica pra trás. Você deixa um cara que é menos que você te governar. Porque não tem opção. Vai lá e o cara ganha. Sim. Então você se ausentar da política é isso que você gera. Não quero saber de política, não quero... Porra, mas aí você não quer saber de política, mas onde que tu vive? Pô, reflexo disso na sua aquele vida. cara que tá lá é o teu representante, cara. Ele representa você perante a sociedade. Ele representa você? Ele representa o que você quer? Você sabe quem é ele? Exatamente, você lembra cara. quem você votou? Quem você votou? O que ele tá fazendo lá? O que ele fez? Ele tá lá porque você votou nele ou ele tá lá porque uma empreiteira bancou a campanha publicitária do cara pra fazer... Ou ele tá lá arrastado por o que mais acontece. Ou você é eleito do partido tal os 5. Aí, beleza, porra, são os 5 mais votados. Aí quando você vai ver na Câmara de um ano depois, os 5 estão cada um em uma secretaria e os outros 5, os suplentes entram, o maluco, o Zezinho da Birosca, que tá lá, cara. Que foi o cara que fechou com ele na campanha, bateu perna aí com ele, que investiu nele e tá recebendo um retorno. Pô, isso te revolta, cara. Ao menos isso revolta muito. Você votar no cara, isso pra mim, e o cara sair. E o cara pegar a secretaria. Qual a conclusão vocês chegam desse assunto? A minha conclusão, como eu queria fechar o meu raciocínio, é que dinheiro a gente tem? Pô, com certeza. Quantos rombos de bilhões na Petrobras a gente tem que ter para mudar o sistema? O que falta para mudar o sistema? É vontade? É olhar o seu governante? É olhar o povo e você se revoltar? Porque eu acho que as pessoas já são revoltadas o bastante, mas será que tem que se revoltar mais? Será que é falta de dinheiro? Será que é ideias novas? Será que é mudar a Constituição? Será que é fazer lei? O que será que tem que fazer? E você? Pô, em relação à maioridade, se eu visse que não fosse ficar só nisso, diminuir a maioridade e encher mais presídio, eu até apoiaria esse ponto, porque eu sei que diminuir não vai resolver, vai baixar agora, mas daqui a 5, 10 anos, os que são de 14, os que são 16 a 18, vão ser os de 12 a 14, 14 a 16. Então eles vão recrutar mais novos, vai acontecer a mesma situação, vai readaptar. Por hora, no momento que virasse, nos 2 anos seguintes ia dar aquele diminuição, você não ia ouvir falar. Mas depois a sociedade ia se readaptar de novo e ia dar na mesma. Se você fizer só isso, não vai dar resultado a longo prazo. Você vai ver aquela situação ali e do médio, já a longo prazo, você já vai... já começou de novo. Vamos baixar de novo? E você? Pô, cara, eu entendo todo esse imediatismo que assim, o brasileiro gosta, sabe? De, resolveu. Só que é o que eu concordo assim, com o Natan. O meu posicionamento de ser contra é um posicionamento hoje e tendo as experiências que nós temos como brasileiros que somos. Saber que é um imediatismo que é pra jogar pra galera. A redução da maioridade penal hoje não resolve nada. E sim cria outros problemas. São problemas muito maiores. Que é o que o Natan falou. Que é o crime se readaptar, que é a superlotação de presídios, que é a falta de consciência do jovem. A gente vai perder novamente, essa galera de 15, 14 vai estar cada vez mais inserida e mais uma vez, sem a esperança
de um investimento maior na educação, no sistema da educação brasileira, que pra mim é o principal, que hoje é o ponto mais falho do Brasil. E eu acho que com isso, mais do que a gente chegar a uma conclusão e a gente conversar, porque nós somos amigos, nós Com conversamos certeza. fora daqui, é fazer você pensar, é fazer você refletir. Não é simplesmente notícia que a gente está apresentando uma notícia e está querendo mostrar o nosso ponto de vista. É a gente debater aqui, ter ideias aqui, para que você também tenha ideias e possa mudar a sua realidade ou não, ou simplesmente pensar na hora de votar ou fazer qualquer coisa, na hora que você estiver cozinhando, fazer qualquer coisa. É simplesmente fazer você pensar. O debate aqui é para que você possa também debater, também ter uma filosofia diferente ou não, ou reafirmar a sua. Então, o vídeo de hoje é esse, galera. Curte, comenta e compartilha. E até semana que vem. Valeu! Valeu.